Olá, estamos iniciando o primeiro episódio do KPMG Talks, Transformação dos Negócios na Nova Realidade. Eu sou Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e estou aqui com a Camila Pádua, Head of Human Capital Advisory da KPMG Brasil. Camila possui mais de 14 anos de experiência em gestão de pessoas, com passagens por startups e multinacionais no Brasil e na Alemanha. Vamos começar falando sobre um tema que vem sendo muito debatido, que são as mudanças pós-pandemia. Camila, na sua opinião, quais as principais mudanças no modelo de trabalho que podemos esperar após a pandemia? Paulo, várias. Queria começar, inclusive, agradecendo a honra de abrir aqui essa série do KPMG Talks. Várias, mas eu gostaria de destacar duas, Acho que são pontos principais que são muito interessantes. A primeira é a questão óbvia, de qual é o modelo que as empresas vão adotar daqui para frente. Se elas continuam office-based, ou seja, as pessoas indo 100% do tempo no escritório, se é um modelo híbrido em que você tem alguns dias remoto em casa ou um modelo 100% remoto. E aqui eu queria destacar um pouco que essa não é a grande questão. A grande questão que as empresas realmente precisam olhar e perguntar é qual que é o papel do trabalho em casa, porque claramente eu consigo me concentrar muito mais. Então, para atividades analíticas, é muito importante essa concentração, isso é muito importante. Agora, quando a gente está falando de conexão, criatividade, inovação, troca, aprendizado, cultura, ainda é imbatível, de fato, essa presença. E aí faz sentido a gente continuar tendo um escritório com baias individualizadas? Um case muito legal, inclusive, que está no nosso report, é o caso do Dropbox. Eles remodelaram todos os seus escritórios para que todos os espaços fossem espaços colaborativos. E eles realmente trouxeram isso para a política da companhia de que ir para o escritório não é para trabalhar individual. Ir para o escritório é para conexão, é para colaborar. Então, essa que é a grande pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento. O segundo ponto que eu gosto muito de ressaltar sobre a grande mudança é o quanto que as pessoas se conheceram nessa época de pandemia. Então, elas tanto se descobriram pessoalmente, os seus valores, a sua conexão com a família, com hobbies, com aquilo que realmente importa para elas além do trabalho e o quanto que isso precisava entrar num equilíbrio realmente diferenciado. E um segundo ponto é que, como a gente foi obrigado a dar a elas uma gestão diferenciada, muito mais liberdade, muito mais autonomia, as pessoas desenvolveram novas competências, se descobriram enquanto profissionais, o que significa que agora esse balanço entre profissionais e a liderança, ele muda. Os profissionais, eles começam também a requerer diversos pontos e aí as questões, por exemplo, como a experiência do colaborador, guerra de talentos, mudam drasticamente também o cenário. Com os avanços na transformação digital, como fica essa guerra por talentos digitais? Muito quente. Ela fica muito quente, porque assim, agora a gente está falando inclusive de profissionais muito diferentes. Quando a gente teve o boom do .com, principalmente das empresas de internet, cresceu uma grandíssima demanda por programadores, por pessoas realmente de tecnologia, por designers e tudo mais. E aí você estava falando de uma classe muito específica e que até hoje nunca conseguimos formar o suficiente, elas continuam sendo essenciais. Só que agora, quando a gente está falando realmente de negócios digitais e dessa nova geração que a gente fala que é uma geração de valor, em que eu já, toda a minha cadeia de valor é totalmente diferente, a gente está falando agora de que a minha experiência conta mais do que muitas vezes o meu produto. Então não adianta eu ter uma marca forte, um produto excepcional, se a minha experiência de pré-venda e principalmente pós-venda não for positiva, o que significa que eu tenho uma demanda por designers de experiências maior, eu tenho também agora uma demanda por criatividade, por pensar negócios, por gestão mais sistêmica, por muito mais complexidade, ou seja, a gente tem uma complexidade agora de skills que não está mais só dentro da tecnologia.
Agora a gente está falando que, assim, primeiro de tudo, não existe mais um profissional que não entenda de tecnologia. Então, não importa nem que você é um analista fiscal, você tem que entender de tecnologia, né? Tem que entender o core realmente da tecnologia e, principalmente, agora a gente está falando que criatividade, profissões de criatividade, de inovação, de experiência também estão muito em alta e que a gente também vai ter agora essa guerra muito forte. E me diga uma coisa, Camila, como apoiar as pessoas nas transformações que os negócios estão passando? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Assim, isso é muito complexo, né? Assim, e o principal de tudo, a gente precisa entender que desenvolver novas competências leva tempo. Então, a primeira coisa que eu costumo falar, normalmente quando a gente conversa, né, com executivos, principalmente executivos de gestão de pessoas, eu falo assim, como é que está o seu planejamento de treinamento? Porque se você está apagando o incêndio daquilo que os gestores estão pedindo, que as pessoas já deveriam estar entregando e não estão entregando, poxa, está muito atrasado. Né? Assim, realmente um RH estratégico, ele já está olhando as tendências de mercado e ele está hoje treinando a sua equipe e a sua força de trabalho, de toda a companhia, para o que vai ser o desafio daqui a um ano. Porque daí sim você consegue desenvolver uma nova competência, a gente está falando de tempo que precisa. Além disso, também a gente precisa entender que a gente mexe com questões que são muito primitivas. Né? Toda vez que a gente está mudando e transformando muito o negócio, a gente está colocando em xeque tudo aquilo que a pessoa foi valorizada até então. Então a gente está dizendo muitas vezes para alguém que sempre foi de altíssima performance, super bem reconhecido, que talvez ele não se encaixe nessa nova realidade. Então fazer uma boa gestão da mudança, entendendo quais são esses mecanismos de defesa das pessoas, e aqui, gente, não é desenhar novos processos, comunicar, mas é realmente abrir esses fóruns de debate para realmente acolher esses sentimentos, né? Essas dificuldades, esses receios que muitas vezes não são nem conscientes. E dentro desse cenário, como desenvolver uma cultura de rápida aprendizagem e adaptabilidade para garantir o sucesso do negócio? Eu gosto muito, Paulo, da teoria da Amy Edmondson. Ela fala muito sobre segurança psicológica. Né? E aqui, somente quando a gente está falando em tempos, né, em que saúde mental é uma questão muito importante, a gente não está falando sobre fragilidade ou tratar as pessoas, definitivamente não. Segurança psicológica é justamente criar um ambiente de curiosidade, onde as pessoas elas se sentem totalmente seguras para perguntar, para tirar dúvidas, para propor, sem que o que elas digam, elas tenham receio de que vão ser vistas como assim, nossa, você não é o profissional assim tão sênior e qualificado que eu imaginava. Não, é uma pergunta, é uma dúvida, é uma colocação, é um experimentar. Esse é o principal para a gente conseguir falar em aceleração de aprendizagem. Né? O maior vilão da aprendizagem é justamente o medo de errar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, aprendizagem, você ter realmente uma cultura de aprendizagem e adaptabilidade, significa que ela é muito menos nas salas de aula ou nos vídeos EAD e muito mais na prática. Porque qual que é o grande problema? Né? A gente coloca lá as pessoas para um treinamento, primeiro que a teoria é muito bonita, você acha que você entendeu tudo, na hora que você vai para a prática é muito difícil e o que mais acontece é, você quer fazer uma coisa diferente e a gestão muitas vezes vira e fala assim, legal, mas hoje a gente está com um prazo muito apertado para essa entrega, então vamos fazer o seguinte, na próxima oportunidade a gente faz do jeito novo, vamos fazer do jeito antigo para a gente garantir que a gente vai entregar. Então, o primeiro de tudo, eu costumo falar a gente precisa realmente redesenhar o processo de aprendizagem a partir da prática. Então, não é chegar muitas vezes, né, e ver assim, tá bom, qual é o treinamento que eu preciso para isso? Não, quais são os desafios práticos que a gente vai colocar realmente para o time e principalmente como que eu vou equilibrar essa questão dessa demanda, porque fazer algo novo, aprender algo novo, você vai levar mais tempo. Então, como que eu vou contar e como que eu vou modelar isso dentro da minha equipe que normalmente já está sobrecarregada? Então, são essas questões que a gente precisa realmente trabalhar. Você precisa pensar no seu layer, assim, realmente no fluxo de trabalho e como você mensura a sua equipe pensando nesse colchão de aprendizagem. Ele faz parte do processo de aprendizagem. E esse colchão de aprendizagem, como você falou, está muito ligado ali a desenvolvimento de novas competências, né? Como mapear e entender de que forma as competências da companhia e da equipe afetam o planejamento estratégico?
afetam demais, afetam muito. Primeiro que eu costumo falar é que assim, as empresas muitas vezes elas querem montar uma equipe de corrida para correr no Autódromo de Interlagos com pessoas que acabaram de tirar a habilitação, né? Então, assim, o que a gente mais faz é isso. A gente faz um planejamento estratégico super agressivo, ambicioso, sem nem mesmo ter a menor ideia das competências que a gente tem dentro da equipe. E hoje a gente tem diversas plataformas, você já tem realmente, né, diversos assessments muito interessantes e importantes, mas o principal deles é realmente fazer isso de uma forma estratégica. Então, a partir dos meus desafios de negócio, como que eu traduzo de fato isso para quais são essas competências que as pessoas precisam ter, em que nível, como que eu faço esse diagnóstico, fazer tudo isso, aí sim voltar para um planejamento estratégico, ou seja, para aquele momento de planejamento estratégico e entender com o que eu tenho hoje, né, dentro da minha força de trabalho, o que é o melhor que a gente pode fazer, porque muitas vezes a gente faz planos ambiciosos, como também, eu ouso dizer que muito mais a gente faz planos pouco ambiciosos. A gente percebe muito mais na equipe ela se sentindo pouco desafiada e muitas vezes assim chateada e até entediada com o trabalho do que é muito realmente desafiada. Então é muito importante ter esse diagnóstico e levar essas informações para um planejamento estratégico de fato importante. Só que isso não é de fato a parte mais desafiadora, Paulo. Eu vou te dizer que o que as empresas realmente estão vivendo hoje, e isso sim, aí a gente está falando de você ter uma gestão estratégica de pessoas, é como além de eu saber o que as competências que as pessoas têm hoje, também mapear o potencial que elas têm. Porque a gente está falando de negócios fazendo coisas que eles nunca fizeram, pessoas fazendo coisas que eles nunca fizeram, isso é inovar, é fazer o que você nunca fez. Então eu preciso, além de entender quais são as competências já muito bem instaladas, é entender o potencial e desenvolvê-lo também e levar isso em conta no planejamento estratégico. Isso está muito ligado até ao desenvolvimento de uma nova cultura, né? Desenvolvimento de um novo mindset. Como ter um novo mindset? Muito bom. Aqui a gente precisa de muita neurociência, neuropsicologia, neurolinguística, para realmente desativar tudo isso, né? E aqui, obviamente, recomendo de novo, né, uma outra autora muito inspiradora, que é a Carol Dweck, né? Inclusive o livro dela, Mindset, inspirou também toda a transformação da Microsoft, e é muito isso sobre você ter esse mindset de crescimento. Então acho que o primeiro passo, de novo a gente volta inclusive nessa questão do erro e como que a gente lida com isso, é entender de fato que quando eu não acerto, é simplesmente eu descobrir uma nova forma de não fazer, né? Ou seja, é continuar tentando, é trazer isso dentro da cultura de fato, de que o mais importante é a gente também aprender com os nossos acertos, aprender com as nossas tentativas, aprender com os nossos erros. Então ter esse mindset de crescimento é muito importante, mas aqui também, quando a gente está falando de ter um olhar realmente estratégico para fazer essa gestão, a gente também está falando de olhar de novo os desafios do negócio e também traduzir quais são esses mindsets. E aí, com metodologia, ajudar as pessoas a fazer esses novos caminhos neurais, essas novas conexões e, de fato, destravarem esse novo mindset. Legal. Camila, super obrigado. Acho que foi inspirador. Começamos bem aqui a nossa websérie. Então, queria agradecer aqui você compartilhar essas ideias conosco. E com isso encerramos esse nosso bate-papo e o primeiro episódio da KPMG Talks websérie. Acompanhem todos os episódios nas páginas de YouTube da KPMG e da CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Obrigado.